Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos mostra 2 pontos principais. O primeiro é Jesus, que sabe dar graças, que sabe agradecer pelo pouco, diante de uma multidão imensa, com poucos pães e poucos peixes. Jesus, ele não murmura contra Deus, mas ele bendiz pelo que tem, ele bendiz pela providência que não deu conforme eles esperavam, mas deu algo, e aquele algo, sendo agradecido e louvado, se torna muito. Mas algo interessante também é o início do Evangelho, porque fala de novo. O evangelista Marcos, ele fala: havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Isso já tinha acontecido. Jesus já tinha passado por aquela situação. Jesus e os discípulos. Na primeira situação, Jesus fez igual. E no segundo momento, quando Jesus pede para os discípulos dar de comer àquela multidão, os discípulos se esquecem do primeiro momento. Eles se esquecem do primeiro milagre. Isso é para nós um alerta, um ponto onde nós devemos ficar vigilantes, porque nós somos facilmente desligados. Nós esquecemos facilmente das obras que Deus realiza em nós. Os discípulos se esqueceram que Jesus já havia multiplicado os pães. Nós também podemos nos esquecer dos milagres e da obra que Deus já realizou em nós. Por isso, irmãos, tenhamos hoje diante de Jesus esses 2 aspectos. Primeiro, peçamos a Deus a graça de termos uma boa memória, termos uma boa lembrança de quem é Deus na nossa vida, de nossa história com Ele. E num segundo momento, peçamos esse coração agradecido, esse coração que
mesmo que a situação exija muito e nós não temos, que nós possamos agradecer pelo pouco, agradecer pelo que temos no momento. Vamos rezar com os olhos fechados. Coloquemos o nosso coração diante de Deus. Ó Jesus, neste dia pedimos que o Senhor nos conceda atenção à nossa história, porque nossa história é marcada por alegrias, por tristezas, por conquistas, por perdas, por sofrimentos, por angústias, por trevas, por luz, por tempestades, por bonanças. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dos pontos bons, nós nos esquecemos da Tua libertação, de Tua salvação, de Tua bondade, de Tua providência em nossas vidas. Por isso hoje, Jesus, pedimos que o Senhor nos dê uma mente que guarde, um coração capaz de relembrar as coisas boas, os bons momentos que tivemos com o Senhor. E assim, alicerçados em nossa história, podemos também agradecermos por cada detalhe da nossa vida. Às vezes esperamos e ansiamos por um grande acontecimento, uma grande promoção, um grande sucesso, mas quando olhamos só para isso, nós esquecemos de todos os milagres que silenciosamente acontecem em nossa vida. Por isso, Jesus nos ensine a dar graças por tudo que nos acontece, por tudo que o Senhor permite em nossa vida, para que assim haja multiplicação e nós possamos colher abundantemente de todas as bênçãos e graças que o Senhor já derramou em nossas vidas. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.